quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Desejamos a todos um feliz sábado. É uma alegria podermos estar aqui na igreja de Orlando com o pastor Rui e a Raquel. É uma alegria poder conhecer alguns também. E estamos aqui para esse final de semana, hoje e amanhã de manhã e amanhã à tarde, falando sobre as profecias, sobre a volta de Jesus. Não podia ser outro tema a não ser a volta do nosso Senhor Jesus. Mas antes de iniciarmos, queremos orar mais uma vez. Assentados como estão, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar. Estamos aqui em busca de amizade contigo, intimidade contigo e para sermos participantes da Tua santidade. Amém. Dá-nos da Tua santidade, porque Tu és santo e Tu pedes que sejamos santos. Portanto, Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito que nos faz santos. Que o Espírito habite em nós, que o Espírito Santo derrame luz sobre nós para entendermos a Tua profecia. E que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a volta de Jesus é o meu maior anelo. A volta de Jesus é a maior esperança que está dentro do meu coração e eu creio que no coração de cada filho e filha de Deus. Não estamos aqui fazendo planos a longo prazo. Estamos aqui fazendo planos a curto prazo. Amém. Todos os planos nossos devem ser a curto prazo. Por quê? O único plano a longo prazo que eu tenho é ir para o céu. Amém. É morar na Nova Jerusalém. E a profecia que nós vamos estudar hoje está em Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Esta é uma profecia muito conhecida, é uma profecia que eu tenho ouvido os pastores pregando já desde que eu era menino. Desde quando eu era criança, lá na cidade de Tararé, no estado de São Paulo. A primeira conferência pública que eu assisti foi do pastor Campo Longo, no cinema da cidade de Tararé. E desde então, a profecia de Daniel capítulo 2 está sendo apresentada. Eu me lembro que quando meu filho, menino de 5, 6, 7 anos, viajava comigo, ia para as conferências, e ele sempre me ouvia pregando sobre a estátua de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, ele decorou isso aí. Ele com 6, 7 anos ou 5 aninhos, eu perguntava da cabeça de ouro e ele sabia que era Babilônia. E ele ia dizendo o nome dos impérios de acordo com os metais que aparecem na estátua. Por isso, queridos, é uma profecia muito conhecida. E você pode perguntar, por que voltarmos a estudar esta profecia, que há tanto tempo estamos estudando? O que mais de novidade pode existir nesta profecia? Nós não estaríamos estudando com vocês hoje Daniel capítulo 2, se não fosse o capítulo 2, verso 28. Por causa deste verso 28 é que nós vamos estudar. Vejam aí o capítulo 2 e o verso 28. Aqui nós lemos. Capítulo 2 de Daniel e o verso 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias.
O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Queridos, por que vamos estudar? Porque o sonho que Nabucodonosor teve lá no passado, antes do nascimento de Cristo, praticamente 600 anos antes do nascimento de Jesus, ele tem algo a ver com você e comigo, com o tempo e com a geração em que nós estamos vivendo, porque aqui diz que Deus revelou o que haveria de acontecer nos últimos dias. Geralmente esta profecia é estudada, mas ela fica lá pela Idade Média, quando o Império Romano deixou de existir, e não avança para os últimos dias. Hoje nós queremos avançar para os últimos dias, com vocês, através do capítulo 2. Vamos então começar o capítulo 2 a partir do verso 1. Abra sua Bíblia aí, capítulo 2 e o verso 1. Aqui nós lemos: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. Será por que Deus falou com Nabucodonosor com sonho? Porque ele acreditava em sonhos. Se ele não acreditasse em sonhos, Deus não teria falado com ele através de sonhos. Você acredita em sonhos? Você já teve sonhos significativos que Deus deu? Aqui diz então: E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus era a elite intelectual de Babilônia, disseram ao rei: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei, e disse aos caldeus: O que foi, me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons, dádivas, grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam uma segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeus. Queridos, não há ninguém, disseram os caldeus, ninguém na terra que possa revelar ao rei. Só Deus conhece o futuro. Eles reconheceram que o Deus que eles serviam e que a sabedoria e a intelectualidade deles não eram suficientes para que entendessem qual teria sido o sonho e qual seria a interpretação. E aqui no verso 12 diz: Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram então a quem? Daniel e aos seus companheiros. Eles não estavam entre os caldeus, porque não eram caldeus. Eles não estavam entre os astrólogos, porque não eram astrólogos. Eles não estavam entre os encantadores e feiticeiros e bruxos de Babilônia. Eles estavam à parte. Era um grupo especial, Daniel e os seus 3 companheiros. E eles vieram em busca de Daniel para que também fosse morto. Então Daniel, verso 14, falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque:
prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor. Quando os filhos de Deus têm problemas, e quem não tem problemas? Eles não devem ir atrás de bruxaria, nem de bola de cristal, nem de cartomancia, nem de ciganos para ler a mão, nem de astrologia. Quando os filhos de Deus têm problemas, eles buscam a Deus em oração. Nós oramos e Deus nos fala. Nós oramos e Deus nos faz entender, nos conforta. Queridos, é esta falta de oração que é tão popular hoje, a falta da oração. Nós temos remédios para tudo, nós temos soluções para tudo, e nós parece que não precisamos de Deus. Não estamos acostumados a depender de Deus. Por isso, quando vem uma doença para a qual não existem remédios, as pessoas entram em parafuso, porque elas não estão acostumadas a dependerem de Deus. Quando é uma dor de cabeça, eles não se apavoram, porque existem remédios para dor de cabeça. Quando é uma diabetes, eles não se incomodam, para isso existe insulina. Mas quando é um câncer, eles se apavoram, porque ainda não tem um remédio para o câncer. Eles têm que confiar 100% em Deus. E quando não estamos acostumados a confiar, entramos em parafuso. Outros suicidam. Aqui diz, queridos, que Daniel apelou para o Deus do céu. É para quem nós temos que apelar. E o verso 20, leia comigo aí, o verso 20 em diante. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. E Ele muda os tempos e as horas, e remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da verdadeira ciência. É Deus que coloca reis e remove reis. Ele revela, diz o verso 22, Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e o que mora onde mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Agora, queridos, nós vamos ver qual foi o sonho. Qual foi o sonho? Nabucodonosor sonhou e viu no sonho uma estátua. Aqui nós lemos no capítulo 2, verso 29, a descrição de Daniel dizendo: estando tu, ó rei, na tua cama. Leia aí comigo o verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços eram de quê? De prata. E o seu quadril era de bronze. As pernas, bronze e cobre, não é? Ou cobre. As pernas de ferro. E os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a interpretação dele diremos na presença do rei. Deus dá a profecia, e Deus dá a interpretação. Amém. É comum as pessoas querem interpretar profecias da Bíblia da cabeça delas. Mas nós temos que deixar que a Bíblia própria dê a interpretação. Goste ou não goste, a interpretação da profecia está na Bíblia. Pode não agradar a muitos, mas ela está na Bíblia. Deus dá a interpretação. E queridos, a interpretação de uma profecia nunca começa antes do período em que o profeta está vivendo. Toda interpretação profética deve começar com o poder reinante ou no futuro, mas nunca no passado. A profecia de Daniel começa sempre com Babilônia, quando o poder reinante é Babilônia. Mas quando o poder reinante não é mais Babilônia, agora o poder reinante era a Medo-Pérsia. Então a profecia não começa mais com Babilônia, começa com a Medo-Pérsia. Isso você vê no capítulo 2 e no capítulo 7, as profecias de Daniel começam com Babilônia. Mas quando você chega no capítulo 8 de Daniel, a profecia já não começa mais com Babilônia, e sim com a Medo-Pérsia. Assim como o capítulo 11 também começa com a Medo-Pérsia, porque Babilônia já era história no passado. Sempre começa com o poder reinante. Assim também as profecias do profeta João em Apocalipse precisam começar obrigatoriamente com Roma, de Roma para frente. Nunca queira interpretar uma profecia do Apocalipse de Roma para trás. Tem que ser de Roma para frente. Este é um princípio de interpretação profética. Portanto, irmãos, aqui vamos ver qual é a interpretação que Deus deu para Daniel. Aqui diz o verso 38. E onde quer que habitem filhos, homens, animais de campo e aves do céu, ele tos entregou. Daniel está falando para o rei Nabucodonosor. Ele tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. O império de Babilônia está representado neste sonho pela cabeça de ouro. A cidade de Babilônia era uma cidade conhecida como a cidade dourada. O trono do rei era de ouro. Toda a mobília de Nabucodonosor era dourada. Queridos, a cidade de Babilônia era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade grande, com cerca de 5 mil quilômetros quadrados. 5 mil quilômetros quadrados. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor ficou feliz porque ele era a cabeça de ouro. Mas ele não ficou feliz quando, na profecia, Deus mostrou que a cabeça de ouro era só a cabeça. Que depois dele viria um outro império, inferior ao ouro, mas viria outro, um segundo império. Por isso a profecia continua no verso 39, dizendo: e depois de ti se levantará quem? Outro reino. Outro reino, inferior ao teu. Inferior, mas dominará Babilônia, representado pelo braço de prata, e pelo peito e braço de prata. Depois de ti se levantará outro inferior ao teu, e um outro terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Babilônia, representada então pela cabeça de ouro, depois a Medo-Pérsia, representada pelo peito e braços de prata, então a Grécia, representada pelo quadril de ouro,
E continua a profecia, verso 40. E o quarto reino será forte como ferro. O quarto reino está representado pelo ferro, pois o ferro, como esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos dedos, a profecia mostra também os dedos, os pés da estátua e os dedos em parte de ferro, em parte de barro. E Deus explica. Verso 40, verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. O Império Romano, representado pelas pernas de ferro, seria um império dividido. Se dividiria. E aqui diz: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, queridos, a profecia mostra que o Império Romano seria um império dividido, e que uma vez dividido não se misturaria mais. Mesmo que tentassem uma mistura através de semente humana, de casamentos, eles não conseguiriam estabelecer um quinto império mundial. De fato, queridos, de fato, o Império Romano foi dividido. Nós sabemos pela história que o Império Romano se dividiu em 10 reinos na região da Europa. E aqui estão os 10 reinos. Ali você vê os suevos, mais embaixo dos suevos, os visigodos, mais aqui embaixo estão os vândalos. Ali onde é a Itália hoje, ali estava dominada pelos érulos, pelos ostrogodos, pelos lombardos. Vocês veem ali do lado os burgúndios, lá em cima os francos, os alemanes, e então os saxônios. Aqui nós temos as 10 tribos que faziam parte do Império Romano, mas que se independeram e que surgiram então as nações da Europa. Nós sabemos, queridos, que depois que o Império Romano se dividiu, muitos tentaram reunir as nações da Europa e formar um quinto império mundial, mas não conseguiram, porque estavam lutando contra a profecia de Deus. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês a Rainha Elizabeth, a Rainha Vitória da Europa. Ela foi conhecida como a vovó da Europa, porque ela era parente de todos os governantes da Europa. Por isso eles se misturaram com semente humana para formar um quinto império mundial, mas não conseguiram. Pastor, desculpa só atrapalhar um pouquinho. Por isso que a comunidade europeia não consegue hoje selar, né? Isso mesmo. Então, queridos, aí vocês estão vendo o símbolo da comunidade europeia. O símbolo da comunidade europeia é a Torre de Babel. Eles querem formar um só reino. Este é o pensamento. Mas, queridos, pois não. Essa estrela aí é a estrela que é o símbolo de Satanás, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. A estrela de 5 pontas, não é? É o pentagrama invertido. A Bíblia diz que nos dias dos reis, representados pelos dedos da estátua, surgiria uma pedra. Vamos ler aqui o verso 44, capítulo 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus está mostrando que nos dias dos reinos representados pelos 10 dedos da estátua, surgiria uma pedra. A pedra é Jesus Cristo,
que desceria do céu para destruir todos os reinos terrestres e estabelecer o reino da sua glória. O reino da sua glória será estabelecido na volta de Jesus. Queridos, quando Roma se dividiu e surgiram as 10 nações, os 10 reinos da Europa, pois não. A minha pergunta é, em Apocalipse depois fala também sobre que a besta tem 10 chifres, 10 reinos. E o que acontece com os Estados Unidos? Não tá nesse... Nós vamos chegar lá. Sorry. Vamos chegar lá. Não, só para não perder. Então, querido, então. Os Estados Unidos é onde? Quando Roma caiu, surgiram as nações da Europa. A Espanha são os visigodos, é a Espanha, não é? Aqui vocês podem ver. Os visigodos é a Espanha. Os suevos é Portugal. Burgúndios é a Suíça. Os vândalos não existem mais. Os érulos não existem mais. Os ostrogodos não existem mais. O Luizinho tem... Luizinho... Ah, sim. Vamos ver aqui. Os lombardos ainda existem. Os lombardos é a Itália. Veja que a Itália estava dividida entre os érulos, ostrogodos e lombardos aqui. Os alemães é a Alemanha. Francos, aqui os francos é a França. Os saxônios é a Inglaterra. Então, queridos, essas eram as 10 tribos. Dessas 10 tribos, 3 foram derrubadas, destruídas, segundo Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, nós lemos aqui, a partir do verso 8. Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu considerando as pontas, porque esta profecia é repetida em Daniel capítulo 7, com um animal terrível que tinha 10 chifres. E aqui diz o verso 8, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Em Daniel capítulo 2, as 10 tribos que se dividiram do Império Romano são representadas pelos 10 dedos. Mas no capítulo 7, as 10 tribos são representadas pelos 10 chifres que o animal terrível de Daniel capítulo 7 tinha. Lembram-se que Daniel capítulo 7 eram 4 animais representando os mesmos impérios do capítulo 2. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia, o leopardo representando a Grécia e o animal terrível com 10 chifres representando Roma. É uma repetição da profecia do capítulo 2, só que dá mais detalhes, mostrando que esses 10 reinos, estas 10 tribos que surgiram do Império Romano, 3 seriam derrubadas, para dar lugar ao crescimento de um chifre pequeno. E, queridos, este chifre pequeno é o reino papal. Ele, para poder crescer, ela teve que derrubar 3 dos 10. Os 3 que foram derrubados foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Estes 3. Os érulos foram destruídos ou derrotados em 493. Os vândalos foram derrotados em 534. E os ostrogodos foram derrotados em 538. Dali para frente, o reino papal, o chifre pequeno, não tinha mais oposição, porque as outras 7 tribos se submeteram ao rei papal, ao rei de Roma. Então, queridos, esses 3 deixaram de existir. Até hoje não mais existem. Porém, os outros 7 ainda existem até hoje, estas nações. Mas quando você estuda a profecia, você descobre que esta profecia não está falando que existiriam 7 reinos na terra quando a pedra descesse do céu. Quando a pedra descer do céu e atingir os pés da estátua, vai atingir os pés da estátua com 10 reinos. Então percebam que os pés da estátua têm 2 conexões. Os pés da estátua têm uma conexão com a perna, que é o Império Romano, porque os pés, em parte de barro, em parte de ferro, com os 10 dedos, vieram de onde? Do Império Romano.
representado pelas pernas de ferro. Mas os pés com os 10 dedos têm também uma conexão com a pedra. Os pés, eles estavam ligados à perna, mas os pés também seriam tocados pela pedra. A pedra não viria sobre a cabeça, a pedra viria sobre os pés. Então, quando nós interpretamos os 10 dedos da estátua como que sendo aplicado somente às 10 tribos que surgiram do Império Romano, está correto, porém isso está no passado. Mas a profecia diz que Deus revelou para Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E 476 da nossa era não é os últimos dias. 476, nós estamos em 2014 e Jesus ainda não voltou. Então 476, quando as 10 tribos surgiram do Império Romano, não estava falando dos últimos dias, estava falando da divisão do Império Romano. Mas quando a pedra descer, este é o tempo dos últimos dias. E no tempo dos últimos dias serão 10 e não 7. Então os 10 dedos têm duas aplicações. Os 10 dedos têm uma aplicação e um significado em relação às pernas. E os 10 dedos têm um significado em relação à pedra. Como o Apocalipse precisa ser entendido junto com Daniel, se nós estudarmos Apocalipse e Daniel de forma separada, nós não vamos entender. Para entendermos Apocalipse, temos que conhecer Daniel. Para entender Daniel, temos que conhecer o Apocalipse. Então vamos juntar os dois livros, como a serva de Deus diz no livro Testemunhos para Ministros, que esses dois livros deveriam ser encadernados como se fosse um só, porque estão falando dos mesmos assuntos. Então vamos agora para Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17 fala também que nos últimos dias o mundo seria dividido em 10 reinos. Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia. Capítulo 17 e o verso 12. A besta que carrega a prostituta tem 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. A mulher prostituta que está sendo carregada por esta besta é mencionada como sendo a igreja de Roma, Roma papal. Só que em Apocalipse capítulo 13, queridos, Apocalipse capítulo 13, verso 1, diz que este poder também é uma besta. Capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que subiu do mar, representa a igreja de Roma, o poder papal. No capítulo 17, esta igreja de Roma, o poder papal, é chamada de a grande meretriz. A grande prostituta que está sendo carregada pela besta, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Na realidade, Apocalipse está falando de 3 bestas. A besta que subiu do abismo, que é o dragão, que é Satanás. É a original. A besta que subiu do mar, que é o seu representante na terra. É o representante deste poder do dragão. Mas também tem 7 cabeças e 10 chifres. E tem uma outra besta em Apocalipse 13, chamada besta que subiu da terra, que representa os Estados Unidos da América do Norte, que está dando todo o poder e toda a força e toda a promoção, promovendo o papado para que o mundo todo o adore. Então, queridos, no capítulo 17 nós vemos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres carregando a prostituta. Mas lembre-se que a prostituta também no capítulo 13 é chamada de besta que subiu do mar, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Estão pegando a ideia? Agora aqui no capítulo 17, verso 12. Veja o que significam os 10 chifres. Os 10 chifres. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta.
E o verso 13: estes, os 10 reis, têm um mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. No tempo do fim, a terra toda se dividiria em 10 reinos. Exatamente como a profecia de Daniel capítulo 2 está mostrando. No tempo em que a pedra descer do céu vai destruir os 10 reinos, representados pelos 10 dedos. Então os 10 dedos da estátua têm uma aplicação ao Império Romano, se referindo às 10 tribos que surgiram do Império Romano. Mas tem uma aplicação também aos 10 reinos do futuro, por ocasião da volta de Jesus. Nós temos que juntar Daniel e Apocalipse. Hoje nós estamos vivendo nos dias em que a terra está se dividindo em 10 reinos. Estes são os 10 reinos que estão se formando hoje. No ano de 1974 foi publicado um livro da humanidade no seu ponto de virada. Esse é o título do livro. E neste livro, publicado em 1974, mostrou-se o mapa com as 10 supernações, os 10 reinos mundiais, que vão formar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é a formação e a consolidação dos 10 reinos. E aqui começa então o primeiro reino, número 1, supernação número 1, é a União Norte-Americana, juntando então Estados Unidos, Canadá e México. Isso foi votado já em 1993 no governo do Clinton. No governo de Clinton, em 93, já foi votado a NAFTA. A NAFTA é a União Norte-Americana. No mesmo ano de 1993, foi votada também a supernação número 2, que é a União Europeia, votada também em 1993. Esta já está funcionando. A número 1 está em processo de formação, mas já é votada. A supernação número 3 é o Japão, a supernação número 4 é a África do Sul e Austrália, a supernação número 5 é a União do Leste Europeu, é a antiga União Soviética, formada em maio de 2014. Agora, no dia 28 de maio de 2014, Putin assinou o documento que forma esta supernação, este bloco econômico chamado de União do Leste Europeu. A nação número 6 é a supernação latina, já foi formada em 2008, Unasul. E a nação número 7 é a União dos Países Árabes, o norte da África, o Oriente Médio, e está em processo. Todo o Oriente Médio e também o norte da África vão formar a nação número 7. Esta é a nação mais difícil de se formar, porque são governos totalitários, são governos absolutos, são governos onde a religião e o Estado são uma só coisa. E no meio desta nação número 7, irmãos, está Israel. Israel está no meio desta nação número 7. Esta é a mais difícil de se formar, mas está em processo. Desde que começou a Revolução no Egito, lembram-se quando começou a Revolução no Egito? Derrubando o governo, depois foi para a Líbia, derrubando o governo da Líbia, agora foi para a Síria, estão tentando derrubar o governo da Síria, e ainda falta o Sudão, e ainda falta o Irã, e eles vão então fazendo toda esta revolução nesses países que formarão a União dos Países Árabes, a supernação número 7. A supernação número 8 é a África tropical, a África central. E a supernação número 9 é o sul e sudeste da Ásia. E a número 10 é a China. Portanto, queridos, este é o mapa. Se você for na internet, você encontra esse mapa das 10 supernações. Ali está o número 1, número 2, toda a Europa, número 3 ali Estados Unidos, México e Canadá, número 3 o Japão, aqui embaixo, número 4 Austrália e África do Sul, número 4, número 5 o leste europeu, número 6 então América Latina, número 7 o norte da África,
parte roxa ali. Número 7, Oriente Médio e Norte da África. Número 8, o centro da África. Número 9, Ásia e Sudeste da Ásia. E número 10, a China. Nos dias destes reis, a pedra virá. Será lançado do céu e destruirá todos os reinos. Queridos, a profecia dada por Deus diz respeito aos últimos dias. Por isso nós não podemos parar em 476, pensando que os 10 dedos simbolizam somente as 10 tribos que surgiram do Império Romano. Não podemos ficar só com esta interpretação, porque aqueles 10 dedos não são mais 10, viraram 7, porque 3 nações desapareceram daquelas 10. Mas quando Jesus Cristo descer do céu, a pedra vai atingir uns pés com 10 dedos, representando 10 reinos. E em Apocalipse 17 diz que no tempo do fim, a terra vai ser dividida em 10 reinos. E que os líderes desses 10 reinos vão dar o seu poder para que a besta reine sobre eles. Diz aqui, vamos ler de novo o capítulo 17, verso 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, ou seja, vai ser a nova ordem mundial, queridos, que é a união desses 10 reinos sob o poder papal. Vai ser tão rápido. A tão sonhada nova ordem mundial vai durar somente 42 meses. Esse é o período de Apocalipse capítulo 13, verso 5. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 5, e veja quanto tempo vai durar a nova ordem mundial. Eles estão sonhando com uma nova ordem mundial que dure o milênio inteiro. Eles podem sonhar com isso, mas que não vai acontecer, não vai. Porque nós vamos estar no céu durante esse milênio. Esse milênio nós vamos estar no céu. O tão aclamado terceiro milênio é o 7º milênio. Para o povo de Deus é o 7º milênio. Apocalipse capítulo 13, verso 5, diz que quando o poder papal tivesse a ferida mortal curada, ele voltaria a reinar sobre a terra por 42 meses. A ferida mortal do capítulo 13 está no verso 3. A cura da ferida mortal viria, então, e verso 4 diz que após a ferida mortal ser curada, o que aconteceria? Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta. Olho na Bíblia, irmãos. Olho na Bíblia. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Quando se cumpriria essa profecia do verso 4? Antes da ferida mortal? Durante a ferida mortal? Ou após a ferida mortal ser curada? Após a ferida mortal ser curada. E a ferida mortal começou a ser curada em 1929. Não foi curada em 1929 com o Tratado de Latrão. Porque o Tratado de Latrão devolveu ao poder papal somente o Estado do Vaticano. Não devolveu ao papado a supremacia perdida. A supremacia perdida da Idade Média foi de 1260 anos. Essa supremacia será recuperada, mas vai durar 1260 dias, 42 meses. A última supremacia papal será de 42 meses. Da onde nós estamos tirando isso? Da Bíblia. Porque o verso 3 fala da ferida mortal, da cura da ferida mortal, e então a terra toda adorando o poder papal. E o verso 5 diz assim, leia o verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Antes ou depois da ferida mortal ser curada? Depois. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por quanto tempo? 42 meses. E durante esse período de 42 meses, que vai começar com o decreto dominical universal. Quando o decreto dominical se espalhar nos 10 reinos, quando os 10 reinos aprovarem o decreto dominical, está instalada a nova ordem mundial, está consolidado o domínio papal sobre os 10 reinos, começa então a nova ordem mundial, que durará somente 42 meses. É um grande projeto que vai durar nada. Vai durar nada. Para acontecimentos mundiais como este, queridos, 42 meses
não são nada. Mais ou menos Passa muito rápido. aconteceu com Hitler, né? Hitler sonhava com um império que duraria 1000 anos. Durou 6 anos. 3 anos e meio? 3 anos e meio, 42 meses. Esse é o período da nova ordem mundial. Esse é o período dos 10 reinos reunidos sob o domínio papal. Só que eles não vão aguentar o poder papal. O poder papal sorridente e cheio de graça hoje, ele vai dominar com mão de ferro, com perseguição. E esses 10 reinos não vão suportar por mais tempo. E então vão se levantar contra o reino papal. E vão derrubar o reino papal. Capítulo 17. Abra sua Bíblia. Capítulo 17. Veja o que eles fazem no final dos 42 meses. Capítulo 17. Verso 16. E os 10 chifres que viste na besta. Ou seja, estes 10 reis que assumirão os 10 reinos que ainda não existem, estão em formação. Esses 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Aborrecerão a prostituta. E a porão desolada e nua. E comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Esse é o fim do poder papal. Esta ferida não será curada nunca. Porque esta é a ferida final. Nunca mais vai se levantar o poder papal, porque virá a pedra para estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso diz lá em Daniel capítulo 2, verso 44, esta pedra representa o reino que não passará a outro povo e que não será mais jamais destruído. É o reino do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, mas neste período da ordem mundial, da nova ordem mundial, aqui diz o verso 17, leia o verso 17, porque Deus tem posto no coração deles, nos seus corações, dos 10 reis, que cumpram o seu intento. Qual é o intento e a intenção deles? Dar o poder e autoridade para que o papado reine sobre todos e sobre tudo. Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento. E tem uma só ideia. Está claro isso? Os 10 vão pensar uma só coisa: quem vai reinar sobre nós? Papa Francisco. Ele vai reinar sobre nós. Para isso ele tem que ter o carisma. Para isso ele tem que ter o acordo de todas as religiões. Para isso ele tem que ter o braço amigo dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos, dos ortodoxos, dos muçulmanos, dos judeus. Todos precisam se unir, porque ele será o líder da nova ordem mundial. Agora, será, queridos, existe um livro escrito por Malachi Martin, um jesuíta. O título do livro é O Sangue, a Chave deste Sangue. The Key of This Blood. É um livro de 600, 700 páginas. E ali ele escreveu que quem vai dominar na nova ordem mundial é o poder papal. O mundo estava dividido, diz ali, entre 3 poderes: o comunismo, o capitalismo e o Vaticano. Ele diz neste livro: o comunismo vai cair, o capitalismo vai cair, e quem terá o domínio do mundo? O Vaticano, o poder papal. Ele escreveu este livro há 30 anos atrás, irmãos. Há 30 anos atrás. Antes da queda do comunismo, antes da queda dos muros de Berlim. E isso é o que está acontecendo. A profecia já mostra isso, que a terra se dividiria em 10 supernações, e todos teriam uma só ideia. Os 10 vão se unir num só pensamento, vão dar poder e autoridade ao poder papal. E agora o finalzinho do verso 17, irmãos. Até que, louvado seja Deus pelo até que. Você encontra essa expressão em Daniel, encontra essa expressão em Apocalipse. Louvado seja Deus, porque Deus tem um momento certo
para estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder papal vai reinar 42 meses, segundo Apocalipse 13, verso 5. E aqui diz, finalzinho do verso 17, até que se cumpram as palavras de Deus. Então Cristo virá para buscar aqueles que são seus. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Jesus vai voltar. Não sabemos o dia, a hora, mas a Bíblia mostra o tempo da volta de Jesus. E o tempo é este, porque os 10 reinos estão se formando. Não tem como dizer que não estão se formando. Só se nós fecharmos os olhos para toda a história, para todos os jornais, para todos os livros, para tudo que está acontecendo. Não, eles estão se formando, irmãos. Essa é uma profecia. Este é um sinal de que chegou o fim. O Apocalipse mostra que chegou o fim. Louvado seja Deus por esta bendita esperança. Amém. Esteja você preparado. Sonhe com o céu. Coloque suas esperanças na volta de Jesus. Invista no céu. Invista na salvação sua e da sua família. Deixe de ser iludido por Satanás pelas glórias deste mundo, pelo dinheiro e pela riqueza deste mundo, pelos títulos deste mundo. Deixe de correr atrás daquilo que a ferrugem corrói. Invista tempo e dinheiro no céu, na família, na salvação daqueles que você ama. E que o Espírito Santo o ajude, meu irmão, a estar em pé, olhando para Jesus naquele dia, dizendo, este é o meu Deus, a quem eu tanto aguardei. Nele eu vou me regozijar e vou celebrar para sempre. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Eu tenho só uma pergunta. Pois não. É pertinente ao capítulo 17 de Apocalipse. Para mim fica muito claro que o 8º rei começou, é o papado. Para mim fica muito claro que começou quando o Vaticano começou a ser contado a partir do Vaticano. Eu só não entendo porque assim que saiu o 7º, entrou o 8º, que é o Papa Francisco, a Igreja Adventista veemente falou que não tinha nada a ver uma coisa e que vai vir o 9º, o 10º, o 11º. E eu vi isso e eu fiquei, tipo, é tão claro, por que isso está acontecendo? Eu queria saber, porque é intrigante. Quem diz que terá o 9º, o 10º, está falando de acordo com a Bíblia? A Bíblia diz que existirá o 9º, o 10º, o 20º? Não. A Bíblia diz, irmãos, vejam aí no capítulo 17, verso 8. Capítulo 17, verso 8, finalzinho do verso 8. Finalzinho do verso 8, capítulo 17. Se admirarão, de Apocalipse, capítulo 17, finalzinho do verso 8. Se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Aqui está falando do poder papal. Se você abrir o livro do pastor Roy Alan Anderson, Apocalipse Revelado, lá ele explica esse texto. Que ele explica que esta besta que era, já não é, mas que virá, é o poder papal. E qual é a explicação que está lá no livro do pastor Roy Alan Anderson? Ele diz, a besta que era, se refere ao período em que o poder papal dominou durante a Idade Média. Os 1260 anos, de 538 a 1798. Esse foi o período em que a besta era. E quando é que a besta já não era mais? Deixou de ser. Quando foi golpeada em 1798 até 1929. E quando se cumpriu esta profecia, mas que virá? Quando ela voltou, o papado voltou a ser rei. Quando o Papa voltou a ser rei, em 1929. Ele perdeu o reinado, mas ele recuperou o reino em 1929 com o Tratado de Latrão.
o Estado do Vaticano voltou a ser um Estado, é um país. Então, queridos, aqui nós vemos a besta que era 538 a 1798. Já não é 1798 a 1929, mas que virá 1929 até a volta de Jesus. Então, queridos, agora aqui no verso 9 e 10 vem explicando que as 7 cabeças da besta que carrega a prostituta, entendam que são 14 cabeças. São 7 cabeças da besta que carrega a prostituta e são 7 cabeças da prostituta. Sim, mas quando é que a prostituta tem 7 cabeças? Lógico, a prostituta em si não tem 7 cabeças, mas se você vai lá no capítulo 13, verso 1, a prostituta ali não é uma prostituta, ali é uma besta que subiu do mar. E lá diz que ela tem também 7 cabeças e 10 chifres. E é da mesma cor da outra besta. As duas são vermelhas. Então, queridos, aqui o capítulo 17 explica o que são as 7 cabeças da besta que carrega a prostituta e o que são as 7 cabeças da besta que subiu do mar. Agora veja o capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Então, as 7 cabeças da besta que está carregando a prostituta representam os 7 montes. As cabeças são simbólicas. Os 7 montes não são simbólicos, são literais. Existe só uma cidade no mundo conhecida como cidade dos 7 montes. É Roma. Não tem outra. Então, as 7 cabeças são simbólicas. Os 7 montes não são simbólicos. São literais. Já é a interpretação que o anjo deu. Agora, você vai querer interpretar a interpretação do anjo? Não. Não podemos. Não podemos interpretar a interpretação do anjo, porque a interpretação que ele deu deve ser aceita como literal. Os 7 montes são literais. E indicam a sede de Roma, a sede do poder papal. Agora, as 7 cabeças da besta que subiu do mar, que é a prostituta, são 7 reis. Isso que está no capítulo 17, verso 10. E são também 7 reis. As 7 cabeças da besta que carrega a prostituta apontam para o local onde está a sede do poder papal. E as 7 cabeças da besta que subiu do mar indicam quem são os reis que reinam na cidade dos 7 montes. As 7 cabeças são simbólicas. 7 reis não são simbólicos, são reis. 7 cabeças são simbólicas. 7 reis não são simbólicos. Já é literal. São 7 reis. Reis da onde? Da China? Do Japão? Não. Reis de Roma. Porque está falando de Roma. A profecia mostra geograficamente a sede do poder papal. E a profecia mostra que nesta sede chamada Roma, a cidade dos 7 montes, só existiriam reis papais. Qual outro rei existe lá? É o rei papal. De 1929 para cá, existiriam 7 cabeças. São 7 cabeças. Muitos pensam que Papa Francisco é a 8ª cabeça. Mas de onde vão tirar a 8ª cabeça? Não existe 8ª cabeça. Nem 9ª, nem 10ª. São só 7. O Papa Francisco não é 8ª cabeça. Ele é o 8º poder. E o 8º poder pertence aos 7. Verso 11, né? Verso 11. Vamos ler o capítulo 17, verso 11. E a besta que era e já não é, ela também o 8º. E é dos 7. Como é que o 8º poder poderia... Como é que o 8º poder poderia pertencer aos 7? Só Deus sabia disso, ninguém sabia mais disso. Eu não sabia, você não sabia, ninguém sabia que o Papa Bento XVI ia renunciar. Não ia morrer, ele ia renunciar. E a 7ª cabeça continuaria viva, aberta, abrindo as portas da 7ª cabeça para adicionar o 8º poder.
O Papa Francisco entrou na história não como oitava cabeça, porque não existe oitava cabeça. O Papa Francisco entrou na história da profecia como oitavo poder que pertence à sétima cabeça. Tá ligado. Então, pastor, literalmente... Pertence à sétima cabeça. Sim, estão juntos. Nós temos 2 papas no Vaticano. Aqui no 11 diz... 2 papas no Vaticano. Então, queridos... Aqui diz procede, né? Procede, pertence. Entende? É dos 7. Pertence aos 7, procede dos 7. Ou seja, tinha que pertencer a uma das 7 cabeças. E ele pertence à sétima cabeça. Mesmo que o Papa Bento XVI morra hoje, mas o Papa Francisco já é a segunda fase da sétima cabeça. A sétima cabeça tem 2 fases. Fase 1, Papa Bento XVI. Fase 2, Papa Francisco. O oitavo poder, irmãos, tem 2 fases. O oitavo poder tem 2 fases. Fase 1 do oitavo poder, Papa Francisco, que pertence às 7. Pertence aos 7. Fase 2 do oitavo poder, Satanás personificando Cristo. Mas onde é que está aqui Satanás personificando Cristo? O verso 11 começa dizendo: e a besta que era e já não é, ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Agora, irmãos, a besta que era e já não é, veja lá no capítulo 17, verso 8, na primeira linha do verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Qual é a besta do verso 8 que diz que irá à perdição? A besta do abismo. É que carrega a prostituta. A profecia vai falando de 2 bestas intercaladamente. Sempre na sequência, como está no verso 8, porque o verso 8 começou a explicar as bestas. Como o verso 8 começou a explicar as bestas, nós temos que respeitar a sequência do verso 8, porque ela vai se repetir no resto do capítulo. Qual é a sequência do verso 8? Qual é a primeira besta que aparece no verso 8? A besta que subiu do mar, papado, ou a besta do abismo? Qual é a primeira besta que aparece no verso 8? A besta do abismo. Quem é a besta do abismo? Quem é a besta que foi lançada do céu no abismo? Quem é a besta que vai ser lançada de novo no abismo durante 1000 anos e vai subir do abismo no final dos 1000 anos? Satanás. Então, esta é a besta do abismo, é Satanás. É a primeira mencionada no verso 8. Agora, veja a segunda besta mencionada no verso 8. No final do verso 8. Aqui diz: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quem é essa besta? É a mesma? Não, não é a mesma, porque aqui não está falando do abismo e nem está falando de irá à perdição. Está falando, essa segunda parte do verso 8, irmãos, foi tirada do capítulo 13, verso 8. Capítulo 13, verso 8, foi copiado pelo anjo. O anjo copiou o capítulo 13, verso 8 e colocou no capítulo 17 para explicar quem é a besta da qual está se falando ali. Veja o capítulo 13, verso 8. Vamos ler? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Vira a página aí, lá para o capítulo 17, e veja se não é esse verso que está ali. Me acompanhe, vira a página. Se você não virar a página, eu sei que você não está lendo. E se você não ler, você não vai entender. Capítulo 17, verso 8. Segunda parte do verso 8. E os que habitam na terra. Volta para o capítulo 13, verso 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora volta lá para o final do verso 8, capítulo 17, verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, não é o mesmo verso? Desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. De que besta o capítulo 13 está falando? Do mar, né? A besta que subiu do mar, poder papal. De que besta o final do verso 8, do capítulo 17, verso 8, o finalzinho, de que besta está falando? Do poder papal. Então o verso 8 fala de 2 bestas, a besta do abismo, que é Satanás, e a besta do mar, que é o papado. Por isso que fala primeiro das 7 cabeças da besta do abismo, que simbolizam o quê? Os 7 montes de Roma.
E depois fala das 7 cabeças da besta que subiu do mar, que simboliza os 7 reis. Sempre vai nessa sequência. Primeiro fala da besta do abismo, depois fala da besta. Então, queridos, quando chega no verso 11, no verso 10, o verso 10 termina falando de quem? Da besta papal, certo? Uhum. Verso 10. Então o verso 11 vai falar de que besta? Do abismo. Do abismo. É intercalado. Então começa falando a besta do abismo, e a besta que era e já não é ela também o 8º. Então o 8º poder é duplo. Porque é partilhado por um papa que pertence aos 7, e é partilhado por Satanás como 8º poder, que é a besta que irá à perdição. E o tempo todo a besta do abismo dá poder. Lógico, é o representante dele. Só que vai chegar um momento que Satanás vai promover a queda do papado. Satanás vai usar os 10 reis dos 10 reinos da nova ordem mundial, vai fazer com que eles se rebelem contra o papado, derrubem e acabem com o papado, para que Satanás reine na terra como Cristo, personificando Cristo. Satanás usa e descarta, não deixe que ele use você, porque ele não é amigo de ninguém, nem do Papa. Ele usa e descarta, usou Judas e descartou, é assim que ele faz. É verdade. Quando ele não precisar mais do papado, ele descarta o papado, para que ele reine sobre a terra, como sendo o Cristo. Será quando ele estiver reinando na terra como sendo o Cristo, é que o verdadeiro Cristo aparecer no céu. E a mente do povo vai se confundir, porque eles vão... O povo de Deus vai aclamar, eis que Cristo está vindo. E os ímpios estarão adorando o Cristo na terra? Eles ficarão confusos. Como é que é? O Cristo está aqui? Como é que estão falando de um Cristo vindo? Aí que eles vão perceber que eles foram o quê? Enganados. Ali está o falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo agora está descendo do céu. A pedra está descendo do céu, para destruir o quê? Os 10 reinos. E estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.